Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos falar hoje sobre equivalência lógica, né? Continuando o mesmo assunto sobre raciocínio lógico. Vamos lembrar o que a gente viu na aula passada? Bom, na aula passada a gente viu sobre negação, né? E sobre conectivos. Só lembrando então a linguagem simbólica, né? O tio e um L deitado representam a negação, ou seja, quando você quer contrariar uma proposição. E nós temos os conectivos, né, que liga duas proposições simples. O acento circunflexo é o conectivo e, o V aqui é o conectivo ou, e o V barra, né, que eu esqueci de colocar a barra aqui, significa o ou, tá? E a seta orientada para a direita significa o conectivo se então, e a seta orientada para os direita e esquerda, né, é o se somente se. Então foi isso que a gente viu na aula anterior, são os conectivos e a negação de proposições. Vamos ver o que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos falar sobre equivalência lógica. Vamos entender primeiro o que é a equivalência. Equivalência é quando você reescreve uma proposição e ela não muda de sentido. Eu costumo fazer uma analogia, por exemplo, com a Bíblia Sagrada, né? Você pode observar que tem uma Bíblia que a escrita se difere de outra Bíblia, por exemplo, mas o sentido do texto continua o mesmo. Somente a tradução que ficou usando sinônimos ou verbos diferentes, mas o significado da palavra é o mesmo. É a mesma coisa de equivalência. A equivalência ela é representada por esse símbolo aqui, ó, símbolo de equivalência. Não confundir com esse símbolo. Por quê? Porque esse símbolo aqui, ó, significa se somente se. É uma setinha, só um risquinho, né, orientado. Agora, quando você faz uma seta mais larga, um pouquinho, aí já representa equivalência lógica, tá? Então, só para você não confundir. Então, por exemplo, como é que nós vamos descobrir como fazer uma equivalência lógica? Nós vamos usar a linguagem simbólica. Então, olha só, aqui eu tenho uma proposição representada por uma letra minúscula, P, e uma outra letra minúscula, Q. E aqui eu tenho o conectivo se somente se. Como é que eu posso reescrever essa proposição de uma outra forma, de modo que ela continue igual, ou seja, que ela continue com o mesmo sentido? Então aqui a gente tem uma ideia. Eu posso reescrever as mesmas frases, depois eu troco as frases de lugar, uno elas pelo se então e ligo as duas proposições pelo conectivo e. Então vamos ver no exemplo como é que fica? Lógico que esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas você vai ter essa simbologia para você não se confundir, né? Então olha só. Trabalho no TRE, se somente se estudar para o concurso. Tá aqui. Como é que eu posso escrever essa frase de modo que ela não fique sem sentido, ou seja, que ela continue com o mesmo sentido? Se trabalho no TRE, então estudo para o concurso. E se estudo para o concurso, então trabalho para o TRE. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, que no se somente se vale a ida e a volta. Então por isso que eu coloquei dois se então. Unindo a primeira proposição até a segunda, depois a segunda até a primeira. Tá? E ligando as duas pelo conectivo e. Então, essa é uma maneira de você reescrever um se somente se de forma equivalente. Vamos ver mais algum exemplo. Por exemplo, aqui, ó, conectivo se então. Como é que eu posso escrever o conectivo se então de outra forma, sem perder o sentido? Ou seja, sem negar a frase. Então, olha só. Aqui eu tenho o se somente se, ó. P, se P, então que. Então, como é que eu escrevo ela de forma a não perder o sentido? De outra forma. Ó, não que, se não que, então não que. Observe que eu troquei de lugar. Ó. Eu troquei de lugar as duas frases. Vamos ver um exemplo? Ó. Se bebo, bebo seria o conectivo P. Tá? Então sou rico. Sou rico seria o conectivo que. Então, como é que eu escrevo de novo essa frase de modo que ela fique igual? Eu posso escrever ela aqui, ó. Se não sou rico, então é o tio que, então não bebo.
Não bebo é o tio P. Então, observe que eu neguei as duas frases, mas não basta só negar, eu troquei elas de ordem. Ó, primeiro era o P, depois o que. Aí eu troquei, ó, frase que, frase P e neguei as duas. Se você fizer isso, o se somente se fica com o mesmo sentido. Vamos entender aqui, ó. Se bebo, então sou rico. Eu estou afirmando o quê? Se eu estou bebendo é porque eu tenho condições de comprar a minha bebida alcoólica, né? Então, se eu bebo é porque eu sou rico. Aí, se eu escrever assim, ó, se eu não bebo, ou seja, se eu não bebo, se eu não sou rico, quer dizer, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para comprar minha bebida alcoólica, então eu não bebo. Então, essas duas frases são iguais, só que elas estão escritas de maneiras diferentes, ok? Olha outro exemplo, ó. Se bebo, então sou rico. A outra forma de eu não mudar o sentido é negar a primeira frase, certo? Trocar o se então pelo ou e conservar a segunda frase. Então ficou: se bebo, então sou rico. É a mesma coisa de eu escrever não bebo ou sou rico. Então, ó, não bebo quer dizer o quê? Que eu estou negando a primeira frase. Sou rico, estou conservando a segunda frase. E o que, que eu troquei? Eu coloquei o conectivo ou, que é representado pela letra V. Então ficou: se bebo, então sou rico, é a mesma coisa de eu escrever não bebo ou sou rico. Isso eu estou querendo dizer o quê? Que eu só posso ser ou uma coisa ou outra. Então, se eu não bebo, quer dizer que eu não sou rico, porque eu tenho que ser uma coisa ou outra. Então, se eu sou rico, quer dizer que eu não bebo, certo? Quer dizer que eu bebo, né? Se eu sou rico, quer dizer que eu bebo. Então, essas frases têm o mesmo sentido. Então, o que a gente tem que observar é essa simbologia aqui, ó. Aí você vai pensar, eu vou ter que decorar essas simbologias. Não, eu vou te dar uma tabelinha, aliás, na tabelinha da aula anterior já vai ter essa simbologia aqui. Eu vou passar para vocês mais tarde essas tabelinhas, tá? Então vamos lá. Veja mais um exemplo. O conectivo ou. Olha só. P ou que. Eu posso escrever como negando a primeira e conservando a segunda. E colocando qual conectivo? O se então. Qual é a outra maneira? A outra maneira é negando a segunda, observe, troca, né, as frases de lugar, nega a segunda e conserva a primeira. Aqui eu estou fazendo o quê? Nega a primeira e conserva a segunda. Então, basta trocar e sempre negar a frase que vier primeiro, tá? E colocando se então. Veja só o exemplo. Paulo vai jogar futebol ou Maria não fará o almoço. Como é que eu posso escrever isso de outra forma? Se Maria fizer o almoço, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou negando, né? Eu estou aqui negando a segunda frase, que é essa aqui, ó, da Maria. A Maria aqui, ó, eu estou negando, porque ela está falando não fará o almoço, estou dizendo que ela vai fazer o almoço. Então, Paulo vai jogar futebol. Paulo vai jogar futebol é a primeira frase. Então, eu estou conservando, a primeira frase, que é P. E o conectivo que eu estou usando aqui, ó, é o se então. Ok? Essa é uma maneira. Então, vocês vão ter essa simbologia aqui, ó, para vocês seguirem. Então, qual das duas que eu usei? Eu usei essa aqui, ó. Eu fiz o quê? Neguei a segunda frase e conservei a primeira, tá? Essa aqui é a segunda frase e essa aqui é a primeira frase, ok? Bom, é assim que a gente vai resolver os exercícios que vocês vão ter que fazer aí na lista para entregar. Então vamos ver aqui alguns casos especiais. Olha só. Conectivos que podem trocar a ordem e a solução será a mesma, ou seja, continuam sendo iguais ou tendo o mesmo sentido. São os conectivos ou, né, o e o se somente se. Se somente se. Por que que eu posso só trocar? Observe. O e, se eu só trocar eles de lugar, ó, só troquei. Ó. Aqui eu tenho frase um, frase 2. Aqui eu coloquei frase 2, frase um. Troquei de lugar, o sentido é o mesmo. Elas continuam sendo o quê? Iguais. No ou também, ó. Frase um, frase 2,
frase 2, frase 1. Ou seja, as proposições eu posso trocar elas de lugar no ou, né? Que continua o quê? Com o mesmo sentido. E o se somente se também, ó. Eu posso trocar somente eles de lugar, que o se somente se continua o mesmo. Mas você vai falar assim, professor, mas lá atrás você mostrou uma outra maneira de ser equivalente. O se somente se tem várias maneiras. Eu mostrei para vocês as principais. Inclusive, essa aqui é uma, que é só trocar de lugar. Aí você vai falar assim, então eu só vou trocar de lugar toda vez que me pedir para fazer a equivalência da proposição. Mas, se você estiver fazendo uma prova de concurso público, ou uma prova que tem múltipla escolha, você vai ter que entender que tem várias formas, tá? Então, por isso que tem que aprender todas. E aqui um caso especial, ó, as que não podemos trocar de lugar, porque senão muda o sentido. É só o conectivo se então. Observe. P, se P então que é diferente. Diferente. Por quê, professor? Porque muda totalmente o sentido. Ó, se eu trocar, ó, se P então que é diferente de se que então P. É diferente porque muda o sentido da proposição, tá? Então não podemos somente no se então, vocês não podem simplesmente trocar de lugar e dizer que a frase continua a mesma. Não é assim. Nas demais sim, mas no se então não. OK? Bom, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Se uma sentença é logicamente equivalente a essa, né, que está aqui destacado, qual das alternativas é uma correspondente a ela? Ou seja, ele está perguntando o seguinte: qual das alternativas aqui embaixo representa o mesmo sentido dessa frase em destaque? Primeira coisa, lembrar da regrinha. Quais são as duas regrinhas? Aqui eu se então. Então aqui eu tenho a primeira frase que eu chamo de P, a segunda frase que eu chamo de que. E o conectivo entre elas é o se então. É esse símbolo, tá? E existe duas maneiras para o se então. Existe essa maneira de cima e essa aqui. Como é que eu vou descobrir? Olhando pela simbologia, eu vou tentar achar as alternativas. Observe aqui. Vamos usar o primeiro caso aqui para ver se é esse. No primeiro caso, o que, que eu peço? Eu troco. Ó. Essa aqui é a primeira frase e essa é a segunda. O que, que eu fiz? Eu troquei. Ó. Eu neguei a segunda e neguei a primeira. E troquei elas de lugar. Então vamos lá. Quem é a primeira frase? Essa é a primeira. Essa é a primeira. E essa aqui é a segunda frase. O que está pedindo aqui? Para mim trocar elas de lugar e negar. Tá bom, vamos trocar de lugar. Se eu trocar elas de lugar, quem vem primeiro é a frase da Catarina. É o da Karina. Karina é feia. Então vamos lá. Onde é que tem o se então? Tem o se então na letra A. E tem o se então na letra C. E tem o se então na letra E. Então, se for a resposta, é uma dessas três. Então vamos ver. Se não der nenhuma dessas três, é porque vai ser essa alternativa aqui de baixo. Então vamos lá, vamos trocá-las de lugar. Karina é feia. Onde é que eu nego Karina é feia? Quer dizer, Karina é bonita ou Karina não é feia? Aqui começa com Karina? Não, então não é a letra A. Na letra C, começa com Karina? Começa. O que está dizendo aqui? Karina é feia. E é a mesma frase, ó, Karina é feia. Então ele negou, que ele está pedindo aqui para negar, ó, não negou. Então também não pode ser. Conversa aqui, ó. Karina não é feia. Opa, Karina não é feia. Tá pedindo para negar a segunda, ó. Negou. Tá ok? Certo? Aí ele pede para fazer o quê? Nega também a primeira. Essa é a primeira frase. Ana é bela. Tem que ser Ana não é bela. Tá aqui, ó. Ana não é bela. Então ele negou. Tá ok? Então a frase correta é a letra E. Professor, e se não fosse a letra E? Aí, se não fosse a letra E, a gente ia escolher a opção do ou, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Que aqui está negada, negou a segunda, e aqui negou a primeira, e manteve o sim então. Então, ela é a resposta certa. Se ela não fosse a resposta certa, deveria ser ou a D ou a B. Aí, aqui eu tinha que fazer o quê? Conserva as duas, ó. Essa é a primeira e essa é a segunda. Conserva as duas, certo? Conservando as duas, o que que a gente tem? A gente tem que
conservando as duas seguinte, repetindo as duas frases, mas negando a primeira. Eu teria Ana é bela, eu teria que ter que Ana não é bela. E aqui eu tenho Ana é bela, e eu teria que negá-la. Então, por isso que não é nenhuma delas. Portanto, a resposta certa realmente é a letra E, tá? E assim você vai analisando de acordo com essa simbologia aqui, que eu vou passar para vocês, tá? Bom, olha essa aqui. Beto é paulista ou Paulo é carioca. Então, a gente tem aqui um conectivo ou, certo? Aqui, ó, conectivo ou. Como é que eu posso escrever ele de forma igual? Segundo a nossa simbologia, eu vou ter aqui, ó, essa é a primeira frase e essa é a segunda. Ele está pedindo o quê? Nega a primeira. E essa aqui afirma, né? Ou seja, eu vou negar eu vou negar a primeira e afirmar a segunda e colocar o quê? O se então entre elas. Então, o que me interessa é se então. Todas têm se então. Então, por aqui eu já não consigo descobrir ou eliminar ninguém, né? Então, vamos procurar aquela que está negando a primeira. Qual é a primeira frase? A primeira frase é isso aqui, ó. Beto é paulista. Onde é que está ali dizendo que Beto não é paulista? Que Beto é paulista, descarta. Opa, Beto não é paulista. Pode ser essa. Aqui já estou falando de Paulo, descarta. Paulo, descarta. Beto é paulista, descarta. Então, o único que está dizendo que Beto não é paulista é a letra B. Então, de cara, podemos já matar a questão. Então, essa aqui, ó, é a proposição P, essa é a proposição Q, certo? E a gente tem aqui duas simbologias. Vamos lá? A simbologia. Só repetir aqui, mas é a mesma, tá? Essa aqui é a mesma. Então, o que a gente tem? Paulo é carioca e Beto é paulista. Aí você vai dizer assim, professor, então você se confundiu? Não, não me confundi. Vamos ver aqui por quê? Olha só. Nessa aqui eu peço para negar a primeira. Beto é paulista. Beto não é paulista. Então, tá aqui. Tá ok? Tá ok. Mas aí o que ele pede? Ele pede para mim afirmar a segunda frase. E qual é a segunda frase? Paulo não é carioca. E aqui eu estou falando o quê? Paulo é carioca. Aqui eu neguei. E é para negar? Não, não é para negar. Então quer dizer que essa aqui é falsa. Se ela é falsa, só tinha ela, então por onde você vai sair? Pela segunda opção. Ó, eu posso negar o ou tanto assim quanto assim. Qual é a segunda opção? A segunda opção é essa aqui, ó. Você troca de lugar, tá? Essa aqui é a segunda frase e essa aqui é a primeira. E você vai negar a segunda frase primeiro. Então a segunda frase é Paulo não é carioca. Paulo é carioca. Tá negado? Tá. Então aqui tá ok. Então, primeira frase é afirmado. Beto é paulista. Beto é paulista. Então, tá ok. Então a resposta certa é a letra D. Então, isso aqui é um processo de investigação. Eu percebi que na minha primeira opção falhou, né? Então, eu fui para a segunda opção, que é essa. Então, no caso do ou, você tem essas duas maneiras de você analisar. Como é que eu vou decorar isso? Não se preocupe, que eu vou te dar uma tabela para você ir olhando qual delas se encaixa para você descobrir a resposta. Ok? Então, essa é a atividade que eu quero que vocês façam sobre equivalência lógica. Ela é bem tranquila, eu vou passar para vocês a tabelinha. Dá um print nessa tela aqui principal e anote o número da sala do Socrative para vocês enviarem para mim na próxima quinta-feira, ok? Então, um abraço, até a próxima.